Fala pessoal, beleza? Desculpa a bagunça, eu tô mais uma vez de mudança, mas eu precisava dar uma parada para vir aqui falar sobre a minha experiência com o Motorola Edge 30 Pro. Vocês viram aí recentemente, eu fiz um vídeo de unboxing quando a Motorola lançou este aparelho aqui no Brasil, que é o seu novo aparelho Premium, seu novo top de linha. Eu já estava com o aparelho em mãos e desde então eu estou testando e agora eu estou voltando para falar um pouco como foi a minha experiência. Bora conferir? Para começar, minha experiência foi muito boa em diversos pontos. O Motorola Edge 30 Pro, posso começar dizendo que é um smartphone muito gostoso de usar no geral. É daqueles smartphones que eu costumo dizer que a gente sente até pena de ter que devolver, porque você se acostuma de uma forma, ele é tão tranquilo, ele é tão bom, ele é tão fácil de se usar em vários sentidos, desde questão de design, tela, performance, que você fica mal acostumado depois quando tem que voltar para o smartphone antigo. Mas, enfim, essa é a vida. Em breve talvez eu esteja com outro smartphone aqui testando e é assim que funciona. Quero começar falando a respeito do design. Ele tem um design muito bonito. Esse que eu recebi aqui, ele tem essa cor azul e ele tem um brilho, né? Eu já falei inclusive no vídeo de unboxing que é bem legal esse degradê brilhante que ele tem. Esse efeito fica muito interessante e acaba complementando muito o excelente acabamento. Por sinal, ele tem um acabamento, uma construção muito boa. A Motorola aí caprichou, é um top de linha, é um smartphone premium e a Motorola fez questão de deixar ele com cara de smartphone premium. Além disso, passa uma excelente sensação de resistência. Uma coisa importante, ele não é a prova d'água. Ele tem uma resistência a respingos básicas que hoje a maioria dos smartphones tem, mas ele não vem com certificação para imersão, mesmo para uma chuva mais forte. Então não é a prova d'água. Ainda assim, é um smartphone que promete muita resistência, passa essa impressão. É claro que eu não joguei ele no chão, não fiz esses testes, mas ele não parece esses smartphones que você pega e olha e fala, nossa, parece muito frágil. Uma coisa que eu achei interessante foi o posicionamento das câmeras. Não é novidade, mas eu acho que é um acerto muito grande quando se posiciona as câmeras aqui nessa lateral aqui, mais pro canto, né? E são lentes grandes, mas o acabamento inclusive das lentes, do contorno, da moldura também acaba casando muito bem com o design do aparelho e deixa um visual bacana. Aqui a gente tem o logo da Motorola também, muito bonito, e aqui escrito Motorola de uma forma até meio discreta, digamos assim. E a gente tem aqui na parte lateral os botões de volume, o botão Power que inclui também o leitor, o sensor de impressão digital, que por sinal funciona muito bem, é muito fácil de usar, você coloca o dele, ele já desbloqueia muito rápido. Aqui na parte de baixo tem a saída de áudio, aqui tem o microfone, a entrada para o carregador USB-C, aqui a gente tem a entrada para o SIM card, né? Ele não tem entrada, ele não tem suporte para cartão de memória. Claro que ele também tem bastante memória, mas não tem se você espera aí aumentar a capacidade de armazenamento. Infelizmente você vai ter que fazer isso através de uso de nuvem, porque ele vem só com memória interna, sem possibilidade de você expandir através de cartão de memória. E na frente a gente tem a tela, uma tela grande, muito boa, com pouca borda e aqui posicionada de forma bem discreta na parte superior da tela, a câmera frontal. Ela fica bem discreta e apenas quando a gente vai utilizar a câmera frontal que acende um discreto LED de contorno também em volta dessa câmera. Então, na maioria do tempo ela está aqui bem discreta, às vezes dependendo da forma que você olha, você nem percebe que ela está aqui. E para complementar, em questão de resistência, a Motorola manda na caixa essa capa protetora, uma capa simples dessas TPU transparente, mas que ajuda muito aí, principalmente nos primeiros dias, para você proteger o seu aparelho até de repente você encontrar uma capa melhor que tenha mais a ver com o seu gosto, com sua personalidade. Bom, eu falei sobre a tela. A tela deste smartphone é um espetáculo à parte por vários motivos. Pelo tamanho, depois que você usa um smartphone com uma tela dessa de 6,7 polegadas, com uma qualidade tão boa, você se desacostuma a voltar para uma tela, mesmo que seja um pouco menor, o conteúdo fica bem distribuído. Além disso, ela é uma tela OLED HDR10 Plus, como a Motorola tem anunciado, que possui uma qualidade, um brilho muito bons. É excelente para você assistir séries, para você
jogar, muito bonito, os gráficos dos jogos ficam muito bons. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os jogos ali na frente, mas a qualidade é excelente e é uma qualidade gostosa. Você tem uma experiência visual incrível consumindo qualquer tipo de conteúdo numa tela dessas. Cores vivas, bem definidas, contraste, enfim, tudo muito bem feito. E além de tudo, um outro destaque que a Motorola frisa, que essa tela tem taxa de atualização de 144 Hz. Então aí, principalmente o pessoal que curte jogos, de repente é uma tela que pode trazer um grande diferencial para quem gosta de games, principalmente. Bom, falando em relação à câmera, o Motorola Edge 30 Pro possui um conjunto de câmera muito bom. E uma coisa que eu gostei é que a Motorola ela melhorou muito ao decorrer do tempo. Eu lembro que lá atrás a Motorola tinha câmeras que geralmente eram consideradas inferiores e às vezes muito inferiores aos concorrentes. E isso já não é verdade, porque a Motorola tem trabalhado e feito um bom trabalho em termos de câmera. Então, ele possui um conjunto de câmera tripla que conta com uma câmera principal de alta resolução de 50 megapixels, com foco instantâneo e OIS, estabilização instantânea para gravação. Possui uma outra câmera com um sensor híbrido para ultra-wide e macro, também de 50 megapixels, então você pode fazer a sua imagem, pegar mais do contexto, mais do ambiente onde você está, e também pode tirar fotos com macro, aumentando até 4 vezes mais o objeto que você está fotografando. Além disso, conta com uma terceira lente, que é uma lente dessa de profundidade, que é aquela lente auxiliar para quando você vai utilizar, por exemplo, o modo retrato, desfocar o fundo. Então essa é a terceira lente. E a câmera frontal conta com uma lente de 60 megapixels. É uma câmera frontal aí com uma resolução muito boa e com uma qualidade muito boa. Então, já que eu comecei a falar sobre qualidade, a qualidade das fotos que eu tirei foram muito legais. Eu vou colocar aí para vocês algumas imagens, algumas fotos que eu tirei. Então, eu tirei fotos em vários cenários, utilizando vários modos e vários recursos da câmera. Utilizei a câmera de alta resolução, utilizei o modo macro, utilizei a câmera ultra wide, enfim, fiz a festa com a câmera, tirei selfies, tirei fotos de dias em ambientes iluminados, dentro de casa, tirei fotos à noite em ambientes escuros e a qualidade está aí, vocês podem comprovar que melhor do que eu falar é vocês vendo. Eu achei que para fotos de dia e bem iluminadas a qualidade é excelente, não tem do que reclamar. Inclusive algumas pessoas, eu pedi às vezes para tirar foto num evento que eu fui, a pessoa virar e falar, nossa, que câmera boa, porque realmente é uma qualidade muito boa. E por outro lado tem a câmera também noturna, inclusive ele tem um modo para foto noturna, e daí você tem que deixar a câmera mais parada, que funciona, fica muito boa, e mesmo sem o modo ativado, eu achei que fotos no escuro ele até que tira algumas boas, não ficam perfeitas, mas não fica aquele breu total como a gente está acostumado com alguns smartphones, Então a gente tem aí também uma câmera um pouco mais decente, não é perfeita, tem, claro, falta ainda, claro que você tirar foto à noite você tem que ter aí alguma sutileza, tem que saber mexer ou de repente utilizar uma câmera no modo profissional, onde você tem ajustes manuais, mas ainda assim você consegue fazer fotos à noite, principalmente em locais que tem uma boa iluminação, tranquilamente. E além disso, ele grava em 8K. Eu fiz poucos vídeos, mas os vídeos que eu fiz eu achei que a qualidade ficaram muito boas. Não utilizei, é claro, 8K, porque não tem nem porquê, mas ele tem esse recurso, ele pode gravar em até 8K e conta também com HDR10 Plus. Então você pode subir vídeos no YouTube que já tem essa suporte ao HDR10 Plus. Então, para quem quer utilizar esse smartphone para gravação em casa de streaming ou mesmo de vídeos para o YouTube, é um smartphone que promete aí ser um grande suporte, um grande recurso também. Em termos de performance agora, eu me surpreendi, eu achei que a performance do Motorola Edge 30 Pro é muito boa. Ele conta com processador Qualcomm Snapdragon 8 geração 1, uma novidade aí no mercado, um dos processadores, talvez o processador mais rápido que a gente tem disponível hoje no mercado. Conta com 12 GB, é isso mesmo que você ouviu, 12 GB de memória RAM. Pensar que há pouco tempo atrás a gente não tinha isso nem de armazenamento. Então a gente já tem um smartphone que tem
mais processamento do que muitos computadores que você encontra por aí, 12 GB de memória RAM. E já que eu toquei na questão da memória interna, ele conta com 256 GB de armazenamento interno. Então, como eu falei, ele não tem suporte para cartão de memória, mas no geral, dificilmente alguém utiliza hoje muito mais do que 256 GB. Se você precisar, você tem aí suporte de armazenamento em nuvem, mas 256 GB é coisa pra caramba para você armazenar. Eu mesmo utilizando aqui nesses dias, e eu costumo usar esses smartphones que eu pego para testar como se fosse meu mesmo. Eu tiro o meu chip, coloco nele, passo o WhatsApp, coloco meus aplicativos e saio usando para valer. Tudo que eu faço durante todos esses dias de teste eu faço com ele, e não cheguei nem perto da metade com todos os meus aplicativos, tirando foto, gravando e tudo mais. Com tudo isso, é claro que ele oferece uma performance muito boa. Inclusive para jogos, eu testei em alguns jogos, principalmente com Fortnite, Free Fire Max e outros jogos também, jogos casuais do dia a dia, ele tira de letra. Esses jogos mais pesados ele roda tranquilamente. E, além disso, ele possui alguns recursos interessantes, como o Snapdragon Elite Gaming e o Game Timing da Motorola, que juntos adicionam recursos, camada de recursos para otimizar o momento de jogatina. Então ele deixa imagens mais nítidas, aumenta a responsividade, permite você fazer configurações e personalizações avançadas. Então, por exemplo, no Game Time, quando você abre um jogo, ele automaticamente pode colocar no modo não perturbe, ele fecha todos os aplicativos, libera a memória, então ele propicia ali um contexto, um cenário ideal para você jogar sem ser atrapalhado e otimizando inclusive os recursos do smartphone para que você tenha uma jogatina boa, tranquila e sem problemas. Então eu gostei bastante, acho que a performance é muito boa. Quem procura um smartphone para jogos pode ter certeza que essa é uma opção interessante. Além disso, ele conta com Android 12, aquela versão pura que a Motorola geralmente traz, então não traz adições ao sistema em si, mas traz uma camada, né, que é a MyWix, que adiciona alguns recursos, como por exemplo aqueles recursos de gestos, onde você chacoalha e habilita a câmera, ou você agita e habilita, liga, né, a lanterna. Então são recursos interessantes que a Motorola acaba trazendo numa camada adicional, alguns aplicativos que ajudam também no uso do smartphone, mas não de forma muito agressiva. O design, a interface é aquela interface que a gente teria no Android puro, digamos assim. Conta com 5G, é um smartphone já pronto para 5G, inclusive eu fui num evento outro dia e num shopping em São Paulo e tinha lá o 5G, eu pude testar pela primeira vez, ver como que está o 5G, né, em São Paulo, aqui no Brasil. Então ele já está preparado para receber o 5G e além disso também está preparado para o Wi-Fi 6, uma outra tecnologia que também pude testar utilizando esse smartphone, porque ele já vem preparado para isso. E uma outra coisa que ele conta é um sistema Red4 que eu achei bem interessante, eu testei pouco, mas acho muito legal, acho que para quem no dia a dia utilizar mais, acho que para trabalho e outras coisas, que é um sistema que permite que você, tanto com fio ou sem fio, você possa conectar o smartphone, por exemplo, a uma TV, e você utiliza o smartphone como um joystick e o console propriamente dito, mas você joga o jogo na TV. Isso é bem interessante. Além disso, você pode também conectar o smartphone como uma webcam para utilizar numa live, num vídeo, numa videoconferência. Então você utiliza uma câmera com uma qualidade superior a qualquer outra webcam e conectado diretamente ao seu computador. E você pode ter outras formas de utilizar, como por exemplo a produtividade e outras questões e outras formas de uso aí que vai da necessidade de cada um. E para terminar, eu não poderia deixar de falar dela, um dos principais destaques desse smartphone, que é a bateria. A Motorola já tem feito um trabalho muito legal em termos de otimização de bateria em outros lançamentos, e neste ela conseguiu superar não só na questão da capacidade, da autonomia do smartphone, mas trazendo um carregador de 68 watts. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz alguns testes, até separei aqui alguns dados dos testes que eu fiz em termos de uso. Para você ter uma ideia, em um dos dias que eu testei, o primeiro dia que eu testei, que eu monitorei o consumo de bateria, eu usei por mais de 8 horas e ele ainda estava em mais de 40% de bateria. Foi um uso comum do dia a dia, redes sociais, assistir alguns vídeos, coisas do tipo. Eu fui, com o passar do tempo, querendo colocar ele mais à prova. Então, por exemplo, em determinado dia, eu fiz um teste onde eu assisti muitos vídeos e utilizei muito Waze, eu ouvi música, então usei
Foram 3 horas e 45 só de tela, para ter uma ideia. E ele, depois de 8 horas e 21 minutos, estava ainda com 37% de carga. Então uma autonomia muito boa. Eu quis continuar estressando a bateria, vendo até onde ia. Fiz um outro teste depois, onde eu cheguei até mais de 4 horas de tela, assistindo vídeo, filmes. Aí eu fiz de tudo o dia inteiro com o smartphone. Mais de 4 horas de tela no total. E depois de 11 horas de uso, a bateria estava em 7%, mas foi o modo mais hard que eu utilizei. No modo normal, digamos assim, eu quis fazer um teste para ver quanto que, sem eu carregar à noite, até onde ele iria. Eu utilizei o smartphone por 25 horas e 54 minutos, quando eu resolvi colocar ele para carregar com 20% de bateria. Um uso normal do dia a dia. Para redes sociais, assistir uns vídeos, usa mapa, coisa do tipo. E assim, a bateria foi incrível, a duração, a autonomia muito boa. E daí, se não bastasse, você tem um carregador que carrega muito rápido. Eu fiz também alguns testes de carga. Então, para você ter uma ideia, o primeiro teste que eu fiz, a bateria foi de 36% a 100% em 44 minutos. No outro teste, que eu deixei a bateria chegar quase até o final, 3%, chegou a 100% em 59 minutos. Então eu pude perceber que a média aí, quando a bateria chega próxima e abaixo dos 10%, um pouco mais, fica por volta de 1 hora. Você consegue, por exemplo, carregar de 43%, por exemplo, a 100% em menos de meia hora. Então, menos de meia hora você tem 50%, quase, mais de 50% da carga completa do smartphone. Então, é um smartphone que tem uma autonomia boa, você não precisa se preocupar, mas ainda assim, se você utiliza muito e precisar de mais bateria, esse carregador aqui vai trazer a sua carga muito rápida. Então é isso, esse é o Motorola Edge 30 Pro, esses são alguns pontos que eu separei aqui da minha experiência, que como eu disse, foi uma experiência muito boa. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, quer saber alguma coisa que eu não abordei, algum ponto que eu não abordei, deixa aí que eu vou falar. E também, é claro, se você curtiu, não esquece de dar o seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech.